Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, hoje, dia 5, sexta-feira, iremos meditar o Evangelho de Mateus 21, de 33 a 43 e 45 a 46. Naquele tempo, dirigiu-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo e disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs-se uma cerca em volta, fez dela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram um e mataram outro, e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhe o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo, tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: Vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Somos sacerdotes, fariseus, ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estavam falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus ele conta hoje uma parábola que tem um objetivo educativo, tem uma didática, e ele fala, de um patrão dono de uma vinha, que confia aos vinhateiros toda a produção, de plantar, de cuidar, e depois, no momento certo, quando chegasse o tempo da colheita, o proprietário iria mandar seus empregados para receber os seus frutos. Mas é isso que acontece. Quando os empregados vão, os vinhateiros agarram os empregados, matam uns, apedrejam outros. Nós percebemos aqui uma rejeição a estes enviados do patrão, que tem um significado muito concreto na história da salvação. Esses enviados simbolizam os profetas que Deus enviou ao longo da história da salvação e que sofreram a rejeição. O Senhor envia profetas, envia uma remessa de profetas, eles matam, calam a voz dos profetas. Enviam outra remessa de profetas, fazem a mesma coisa, apedrejam, rejeitam. E aí o pai decide enviar o seu filho, como essa palavra definitiva para colher corações. E no entanto nós vemos a rejeição, a rejeição das pessoas, principalmente das autoridades ali, os mestres da lei, os fariseus, que Jesus contava essa parábola dirigida principalmente às autoridades que mataram os profetas que o Senhor enviou e agora mataram o Filho de Deus, E aí o Senhor diz, concluindo, a conclusão se dá nas palavras daqueles fariseus e mestres da lei. O que o dono da vinha vai fazer? A vinha é o reino de Deus, a vinha é o reino dos céus. O dono da vinha vai arrendar essa vinha a outros povos, a outros que serão considerados dignos no coração de Deus.
Então, meus queridos, Jesus responde a partir da conclusão deles. Eles dão a resposta depois que perceberam a própria resposta que Jesus falava deles. E aí o Senhor diz: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. A pedra angular tem o significado de ressurreição. Aqueles que rejeitaram o Filho de Deus, que o mataram, esta pedra rejeitada tornou-se a pedra fundamental pelo qual nós apoiamos a nossa vida. É o Cristo ressuscitado e vencedor, que vem plantar a sua vinha em nosso coração e deseja colher o nosso coração para Ele. Estes são os frutos que hoje o Senhor quer colher, corações para Ele. Peçamos ao Senhor essa graça de que essa vinha do coração esteja sempre pronto para o Senhor vir e colher para Ele. Sejamos essas uvas doces, não amargas, não azedas, não estragadas, que agradam o coração de Cristo. Deus abençoe meu irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.